na parte de quarta-feira, lidando com a morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, Deus falou pela boca de Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas Deus oferece para você a vida, meu querido irmão, a vida eterna. O aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador é o fato de que a morte nos espreita todo o tempo. Ela é o salário do pecado. Por termos sido desconectados da única fonte de vida, o Criador, é por esta causa que morremos. A solução de Deus para a morte é aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Jesus, ao ressuscitar, declarou sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Abra sua Bíblia. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler o verso 15 em diante. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. E nós que pregamos sobre a ressurreição de Jesus, estaríamos pregando uma mentira. Mas graças a Deus não é uma mentira. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia! É a afirmação que Paulo faz. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus é a solução para a morte. A morte é sinônimo de Satanás e Jesus Cristo é sinônimo da vida. Por isso, em Apocalipse 1:18, aqui diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, as chaves da morte e da sepultura. Jesus Cristo diz: eu estou aqui vivo e vivo para sempre. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Mas não, a morte não é parte da vida. A morte é o oposto da vida, a destruição da vida. É uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela. A primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte de Abel, quando seu filho mais novo morreu morto pelo irmão iníquo, Caim, e foi uma morte especialmente injusta. Jesus também, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel foi morto por Caim. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a morte de Jesus? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, Paulo diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo como as primícias dos que dormem. Ele trouxe consigo da sepultura uma multidão de cativos. Mateus capítulo 27 e os versos 50 a 53 mostra que Jesus Cristo, primícias dos mortos, não veio da sepultura sozinho. Ele trouxe consigo uma multidão de cativos. Leia comigo, Mateus 27, 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitos corpos de santos foram ressuscitados, já glorificados, e entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Bendito seja Deus que a história da vida de Jesus na terra não terminou com a morte dele, mas com a ressurreição.
Meu querido irmão, Jesus deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, as primícias dos mortos, ressuscitou com uma multidão de mortos, glorificados, que ascenderam com Jesus Cristo para o céu, como primícias dos mortos. E Jesus apresentou este molho das primícias. O molho das primícias foi apresentado ao Pai no santuário celestial, no mesmo dia das primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias, dia 16 de Nisan, do ano 31, e ele consagrou a Deus o molho das primícias lá no céu. O Pai aceitou o molho das primícias. As primícias dos mortos representavam a grande seara de mortos, que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. Meu querido irmão, a seara dos mortos está esperando na sepultura a segunda vinda de Jesus para ser ressuscitada. Mas as primícias dos mortos já estão no céu. Jesus já venceu a morte. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, fala claramente que Jesus Cristo, que já venceu a morte, vai colocar um ponto final na história de Satanás. Porque Satanás é sinônimo de morte. Você lê aqui comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é sinônimo de Satanás. Ele será queimado, vai se tornar cinzas. Jesus Cristo vai aniquilar a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É o fim da morte, é o fim eterno de Satanás. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria, vitória, salvação, redenção eterna é Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém precisa ser derrotado, ninguém precisa fracassar, porque a vitória já foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus que nos dá a vitória de Jesus. Verso 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não desanime, meu irmão, porque a nossa obra não é vã, porque em Cristo Jesus, que ressuscitou da morte, nós todos estamos salvos. Aleluia!